Boa tarde, eu sou Alice Bettencourt, da SP4, agência de comunicação da Timos Energia. Sejam todos bem-vindos à nossa live em comemoração a 1 ano do Timos Research. Nesta edição de janeiro, a edição número 12, nós tivemos como artigo de destaque, abordamos os aspectos introdutórios da formação de preços em mercados de energia elétrica e do preço por oferta, que será o tema da nossa live. O artigo internacional abordou o hidrogênio, a nova fronteira dos mercados de energia. O artigo sobre inovação falou sobre as usinas híbridas e associadas, segundo a resolução normativa da ANEEL número 954. O destaque de regulação foram os resultados do primeiro leilão de reserva de capacidade, o cronograma dos leilões de geração até 2024, diretrizes para a realização do leilão de energia nova A-4 de 2022, sandbox tarifários, o marco da regulação, e também o programa de resposta da demanda, os aprimoramentos e desenvolvimento do Programa Estrutural de Redução Voluntária da Demanda. Além disso, abordou também os novos limites máximo e mínimo do preço de liquidação de diferenças, o PLD, para o ano de 2022, e os atos publicados e consultas e audiências públicas em dezembro de 2021. Em mercado, nós tivemos os destaques de dezembro da operação do Sistema Interligado Nacional e análise prospectiva de janeiro a dezembro de 2022. Também falamos de suprimento, análise do balanço estático de energia e demanda da oferta futura do Sistema Interligado Nacional. Apresento agora o especialista da Timos aqui conosco, o Alexandre Viana, sócio e diretor da Timos Energia. Ele vai falar um pouco sobre os modelos de formação de preços, que é o tema da nossa live e do destaque da edição de 1 ano. Após a apresentação do Alexandre, nós vamos abrir para as perguntas de vocês. Por favor, peço a todos que enviem as questões pelo Q&A. Agora eu passo a palavra ao Alexandre Viana para dar início à nossa live. Obrigado, Alice. Obrigado, pessoal que se conectou e está aqui assistindo com a gente. É um prazer a gente estar com 1 ano já de Timos Research. Estamos bastante felizes em produzir o material. O objetivo dele foi que a gente conseguisse trazer um produto novo para o mercado que tivesse robustez técnica, mas ao mesmo tempo pudesse ser objetivo e pragmático para quem toma uma decisão e consegue ver. Então, a análise prospectiva de PLD, por exemplo, obviamente não é com enfoque de trade, mas para dar para as empresas que eventualmente quer uma outra opinion ou quer ter uma visão externa, ter uma noção para onde o sistema está indo. O regulatório também pode ser algo que subsidie vocês no entendimento de uma questão. E a gente também entende que a live tem uma oportunidade de estar trocando sempre uma ideia com quem escreveu, né, os artigos, conversar com quem escreveu os artigos. Então, a gente manteve essa tradição de todo mês fazer uma live para os assinantes. Como faz 1 ano, a gente resolveu nessa edição de 1 ano ser aberto ao público, né? Então, tanto a live aberta ao público, não só para os assinantes, como também comentar um pouquinho sobre o artigo principal, que é um tema que está sempre no setor elétrico em voga. É um tema que eu gosto bastante, que é o processo de formação de preços. Obviamente, o artigo que eu vou compartilhar a tela para a gente conversar um pouco nessa tarde, ele não tem um enfoque de aqui ficar discutindo os aspectos da modelagem ainda, né? Na verdade, o intuito dele é discutir uns aspectos introdutórios de como são formados os preços de energia nos mercados e também como seria um primeiro passo para entender uma implementação de preço para oferta no Brasil. Então, eu prometo fazer uma live bem objetiva, bem dinâmica, para que a gente possa ter tempo de conversar, discutir e responder as perguntas. Então, mais uma vez, eu agradecer vocês por estarem aqui presentes com a gente hoje acompanhando. E até uma brincadeira que a gente estava fazendo, a gente promete fazer a live caber em 1 hora e que o pessoal brinca, né, que da questão da Covid, o pessoal estava brincando e falou assim, agora tem uma nova onda de lives, né? Foi uma piadinha que eu vi nas redes sociais. Prometo que a gente vai ser parcimonioso aqui com o tempo de vocês e vai tentar trazer bastante informação. Bom, é um artigo de destaque que fala sobre os modelos de formação de preço. E um argumento que a gente sempre usa aqui na Timos é que o preço ele é o principal indicador de qualquer mercado, né? Ele é o que, no jargão da economia, a gente fala que faz o equilíbrio primário entre oferta e demanda, e não é diferente do mercado de energia elétrica. Então, a gente entender a formação de preço é fundamental para a gente conseguir entender também para onde o mercado de energia elétrica está indo,
ou para onde ele irá e como vai ser a alocação de risco, como vai ser a adoção de novas tecnologias, né? E aí, analisando a experiência internacional, eu vou deixar uma figura na tela para que a gente vai conversar bastante sobre ela. Como é que a gente vê a formação do preço spot nos diferentes países do mundo, né? Então, assim, há diferentes abordagens de como se endereça a questão do preço spot. E o preço à vista, em qualquer mercado, ele, como eu mencionei, ele é o elemento que define essa alocação de risco, define a questão das novas tecnologias, ele é fundamental para o funcionamento correto do mercado. Então, a formação de preço, quando a gente olha a experiência internacional, do ponto de vista bem pragmático, embora tenha alguma teoria econômica aí por trás, você tem duas abordagens que a gente tem visto mundialmente, né? Duas árvores, né? Duas linhas de raciocínio. Uma é uma abordagem não econômica e hoje é a abordagem econômica. Obviamente, a gente que gosta de mercados, a Timos é uma consultoria que defende mercados, que acredita em mercados, ela pende, obviamente, e o Brasil, de modo geral, nosso mindset para a abordagem econômica. Mas vamos começar, então, pela que é menos intuitiva para a gente, que é a abordagem não econômica, né? Então, na abordagem não econômica, como o próprio nome já sugere, você tem uma lógica que ela está muito ancorada onde o custo, o preço não é necessariamente o driver inicial ou principal para tomar de decisão. Ele pode ser um dos drivers, mas ele não é o principal driver. E isso normalmente acontece em países que não têm mercado ou tem formas muito embrionárias de mercado e você então tem essa abordagem como uma forma muitas vezes administrativa de operar o sistema. Então, na abordagem não econômica, a gente vai aí ter duas divisões, uma que é a administrativa operacional e a outra que chama-se equal shares, que são as que a gente mais verifica aí no mundo para países que não têm abordagem de preço spot econômica. Administrativo operacional, como o próprio nome sugere, é quando o operador, muitas vezes, ele vai levar em consideração questões mais elétricas, de disponibilidade de recursos para despachar ou para operar o sistema, do que necessariamente uma lógica de ordem de mérito ou de custo ou preço. Isso é muito comum a gente ver na África e no Sudeste Asiático. São regiões do mundo que você não tem ainda hoje mercado, você tem algumas exceções, como a África do Sul, que tem alguma coisa embrionária de mercados. Você tem ali na Sudeste Asiático, Singapura, que tem um mercado avançado, mas o resto da Ásia, da Sudeste Asiático, basicamente você não tem mercado. Então, nessas duas regiões é muito comum ver essa lógica administrativa operacional, ou seja, eu utilizo os recursos disponíveis, analisando por uma perspectiva elétrica e energética muitas vezes, mas eu não levo muito, na maior parte das vezes, o custo como principal driver. Ele pode ser um dos drivers, mas não o principal. E a maior parte desses países também é de se ressaltar que eles não têm capacidade de geração para atender toda a sua demanda, né? Então, muitos deles têm problemas sérios de suprimento. Então, a administrativa operacional, geralmente, ela está presente em locais onde não há mercado. Então, aí a gente tem como as duas áreas do mundo mais clássicas, África, subsaariana principalmente, abaixo de Saara, e você tem Sudeste Asiático. Essas duas regiões, para vocês terem uma ideia, para fim de curiosidade, elas concentram uma população sem acesso à energia elétrica de 1,1 bilhão de pessoas. Então, é a região do mundo, as regiões do mundo com o maior número de pessoas sem acesso. Estamos ali na África, 650 milhões de pessoas sem acesso à energia elétrica, e no Sudeste Asiático, mais meio bilhão de pessoas ali, também não tem acesso à energia elétrica numa base contínua, numa base estável, confiável. Então, essas duas regiões, basicamente, o que tiver de recurso, tendo orçamento público ou a utility, conseguindo utilizar, ela vai usar, e não necessariamente então o custo é o principal driver. Uma outra abordagem interessante, que é usada basicamente na China, chama-se equal shares, que é bastante contra-intuitiva para nós aqui no Brasil, para boa parte dos ocidentais, essa forma de despachar o sistema. Como é que ela funciona na prática? Você tem, todo ano, o operador de sistema vai analisar, ou quem opera o sistema analisa a demanda projetada, analisa a oferta disponível e faz um rateio dessa geração pelas horas do ano, com base na disponibilidade de recurso em cada hora e na capacidade instalada. Então, por isso que é equal shares, porque é um rateio. Você, de fato, rateia e não leva em consideração, exemplo, qual que é a usina mais barata ou mais cara para operar o sistema. Então, isso leva a uma situação que, em alguns momentos, mesmo você tendo geração de renovável a custo marginal zero, vamos dizer assim, você vai ter curtailment porque foi feito um rateio na geração. Então, isso é comum na China
E é contra-intuitivo porque é uma outra lógica, não é uma lógica econômica de operar o mercado de energia, embora a China está discutindo fortemente começar um processo de abertura do mercado setor elétrico e de criar algum mercado. Mas eu creio que no modelo chinês, caso seja adotado, vai ser uma lógica muito mais de permitir players locais do que os grandes players internacionais, como é no Brasil, estarem participando da formação de preço ou do mercado. Mas há um movimento lá, projetos pilotos em algumas regiões, algumas províncias, mas essa então é a lógica não econômica. Então é mais para curiosidade, para ter uma noção de como funciona nesses lugares, mas obviamente o divertido para a gente que é do setor elétrico brasileiro e que gosta de mercados é a parte econômica. E aí é que entra então um debate interessante, onde alguns podem ser bastante apaixonados, né, por uma ou defender fortemente uma abordagem ou outra. Na lógica econômica, nós temos dois tipos principais de despacho e de forma de despachar o sistema. Uma é o pool e a outra é o self-dispatch, ou self-dispatched. A gente vai começar falando pelo pool, que é o que na cabeça dos nós brasileiros está mais vivo, está mais claro. É o que a gente, quando pensa em preços, a gente pensa sempre numa lógica de pool, né? Então, como o próprio nome sugere, o pool, todos os geradores acima de um determinado patamar de capacidade instalada e todas as cargas relevantes, também acima de uma certa demanda, que já sejam monitoradas pelo operador de alguma forma, ou na área de distribuição, que tem um peso na distribuição, elas participam desse pool. E esse pool, ele então é chamado de pool compulsório para o obrigatório. Então, você não tem escolha de não participar do pool. É o caso brasileiro. Só que esse pool, ele pode, não num conceito de pool, o operador, ou a distribuidora, no caso, bastante operador, ele tem um controle muito grande, porque, de fato, ele despacha, ele controla, ele pode cortar de forma muito específica e explícita uma geração por um motivo elétrico, por um motivo econômico. Eventualmente, ele pode suspender ou cortar carga por motivos elétricos, motivos energéticos, econômicos. Então, no modelo de pool, normalmente, o operador ele tem um grande poder sobre o grid, sobre a operação do grid. Não que no autodespacho ou self-dispatch também ele não tenha, obviamente, um poder, uma relevância, ele tem, mas ele fica, como a gente vai ver depois, mais à margem do ponto de vista econômico, ele interfere menos. Então, na abordagem de pool, que é a abordagem que o Brasil utiliza, de um ponto de vista conceitual, né? Quem usa pool? A América Latina, a maior parte usa pool. As Américas, vamos dizer, usa pool, né? Não só a América Latina, mas as Américas usa pool de um modo geral. A Austrália, a Nova Zelândia usa pool. O Nord Pool, hoje tem uma estrutura meio mista, mas a grosso modo, pelo próprio nome, ele usa uma estrutura de pool. O Reino Unido, no passado, quando ele criou a abertura de mercado lá, e que veio inspirar a abertura brasileira, ele era um modelo de pool, hoje ele não é mais, hoje ele usa um modelo de autodespacho, self-dispatch, que a gente vai ver daqui a pouco. E o modelo de pool, então, o operador tem um poder maior, tanto no despacho quanto na formação de preço. E aí nós temos duas divisões, né? O modelo tight pool, cost-based, ou loose pool, bid-based. O tight pool, que é o que nós temos no Brasil hoje, é baseado em custos. Então, esse modelo, que é o modelo tight pool, que é baseado em custos, o operador vai levar para atender a carga, o sistema, a ordem de mérito, ou seja, vai começar a despachar as usinas mais baratas para as mais caras até atender essa carga. Ele vai usar uma abordagem, como o próprio nome sugere, de tight, porque é apertado, e no caso de custo, cost-based, porque ele é baseado em custo, ou seja, os geradores eles não têm a opção de inserir um lance, um bit. Ele vai ter um custo que vai ser considerado no despacho, normalmente esse custo ele é auditado por uma agência reguladora, e esse custo ele pode ser revisto, mas ele tem critérios de revisão. Trazendo para uma coisa bem pragmática, é o caso brasileiro, você vai considerar as hidrelétricas dentro do processo de formação de preço, vai considerar as térmicas com seu CVU, que ou vão ser declarados para, quando não estão de leilão, declarado para a ANEEL e é fiscalizado, auditado para ser aprovado, para entrar nos modelos de formação de preço. E no caso, se fosse no caso de usinas de leilão, no leilão você declara o fator I, declara quanto que vai consumir de combustível para poder gerar um megawatt-hora, e a partir daí você vai ter o seu CVU, esse CVU é automaticamente calculado em base mensal pela CCE, informado ao ONS, isso vai servir de base tanto para o despacho, para a formação de preço, obviamente, e também para, no caso das térmicas de leilão, para o pagamento da receita de venda, o chamado RRV.
Então, nessa lógica do tight pool, o operador ele tem um grande controle sobre o sistema. Ele tem um grande controle sobre a operação do sistema, sobre os custos. Então, essa é a abordagem que o Brasil utiliza, é a abordagem que nós estamos acostumados, e, em geral, obviamente, em todos os modelos, o pool, o autodespacho, todos eles, a gente tem modelos matemáticos, mas no tight pool, no cost base, a relevância do modelo matemático ela ganha maior peso, ou seja, a questão de modelagem, os aspectos de modelagem são mais relevantes, né? Então, no caso brasileiro, como é o encadeamento de New Wave, Decomp e Decem, granularidade disso, como que o sistema enxerga o acoplamento da função de custo futuro, todos esses detalhes ganham um peso maior quando eu estou no modelo de tight pool, cost-based, e, obviamente, o operador do sistema tem um maior peso, também tem uma maior responsabilidade, e também, ao final do dia, é um sistema mais sujeito à judicialização em algum grau, porque eu tendo a, se der um despacho que eu não concordo, ou que eu entendo que está incorreto por alguma coisa, eu tendo a querer, se isso vai contra uma posição financeira minha, de algum modo, atribuir que isso não foi um risco causado por mim, foi um risco centralizadamente, então eu queria alguma compensação. Então é natural em modelos tight pool, cost-based, eu tentar transferir para o ente central responsabilidades, alguns pesos, e solicitar dele, às vezes, algumas compensações. Então, tende a ser também mais comum discussão sobre encargos, sobre constraint off, porque como eu não estou participando do despacho econômico, dando um bid, eu posso falar que me senti que, olha, eu estava disponível para gerar, ou estava gerando free curtailment, então tenho que ter uma compensação. Então, essa é a lógica de pool, quando eu tenho um modelo cost-based, de uma abordagem cost-based tight pool. A outra linha, que também é ainda pool, e é essa abordagem que o brasileiro pensa quando fala de preço por oferta, é o loose pool bid-based, né? Então, eu também tenho um pool nesse caso, onde o operador também vai ter um modelo matemático mais simples do que no primeiro, mas também vai ter, no qual ele vai considerar não agora uma lógica de custos, mas ele considerar uma lógica de lance, ou seja, os players vão submeter lances, normalmente em base diária, para o dia seguinte, e em vários mercados, que chama do intraday, até muito próximo da hora da operação, informando quanto eu desejo gerar no dia seguinte, nas horas do dia seguinte, e qual montante e qual preço. E também com um modelo matemático, com menor peso e mais simples do que no primeiro caso, o operador vai calcular qual que é o preço horário e quais vão ser os recursos que vão ser utilizados, quais usinas vão ser despachadas no dia seguinte. Normalmente o brasileiro, quando pensa em preço por oferta, ele está com isso na cabeça, com loose pool bid-based. Então, a gente, quando fala de preço por oferta no Brasil, normalmente a gente imagina isso, que eu vou ainda ter um INS muito forte na operação, eu ainda vou ter um processo de decisão centralizado, porém os agentes têm algum peso, e aí diminui um pouco essa questão do ente central, se ele não despachou como eu entendia que era correto, eu tentava alguma compensação, porque eu sou responsável, de certa forma, pelo meu despacho, exceto se tem uma restrição elétrica muito forte na minha área, eu mesmo bidando não aceito o meu bid por uma restrição elétrica. Então, no modelo de loose pool bid-based, eu já permito uma participação maior do mercado na formação do preço spot. Então, é basicamente essa a visão que o brasileiro tem para o preço por oferta. Obviamente, o preço por oferta, o loose pool bid-based, tem seus desafios também, não é só maravilhas, como alguns podem imaginar, que se eu migrar para um modelo de bid, é natural, a gente vai ver alguns desafios e problemas que a gente teria que enfrentar se a gente resolver ir para essa abordagem, mas ele tem, por exemplo, o poder de mercado, que é uma discussão sempre feita. No caso brasileiro, a questão dos reservatórios é super relevante, a discussão de como seria a gestão dos reservatórios, mas, de um modo geral, quando o brasileiro pensa, nós, no Brasil, pensamos em preço por oferta, estamos falando de bid-based. E tem um outro modelo que também é econômico, também tem uma forte participação dos agentes, até mais do que esse preço por oferta que temos na cabeça, que é o autodespacho, que é o self-dispatch. Esse modelo exige um grau de maturidade, tanto institucional dos agentes, bastante elevado. É um modelo hoje utilizado no Japão e na Europa continental, em sua maior parte. Estamos falando, e também no caso do Reino Unido, né? Reino Unido, Espanha e Portugal estão discutindo um modelo meio híbrido entre pool e autodespacho. Estamos falando aí de Alemanha, França, Suíça, Europa Central, basicamente, Holanda, toda ela usa o modelo de autodespacho. No modelo de autodespacho,
o operador ele recebe, ele não calcula um PLD, né? Ele não calcula um preço spot, como é no modelo do pool. O modelo do pool ao teu despacho, eu calculo o mérito, e aí eu obtenho um preço spot. No modelo do autodespacho, nesse ponto ele é bastante físico, o gerador e a carga informam um contrato formado ou firmado que corresponde ao quanto eu vou querer consumir naquela hora do dia seguinte, ou quanto eu vou injetar na rede no dia seguinte. E eu, como operador, tenho que aceitar ou recusar isso se eu tiver algum problema elétrico para tal, ou verificar algum problema elétrico para tal. Normalmente, eu deveria ser aceito a maior parte desses processos de informação dos contratos. Isso é chamado de nomination, ou processo de nominação. Nesse momento, eu nomino para o operador do sistema que eu vou injetar tanto de energia no dia seguinte, tal horário, ou que eu, consumidor, no caso, o agregador da carga, um varejista ou uma carga relevante, vou consumir tanto em tal horário. E o operador, então, obviamente, ele tem a mesma preocupação no modelo de pool, de manter o sistema estável, o grid confiável, mas ele tem um papel mais residual, ou seja, somente após receber o nomination, todas as informações, é que ele vai verificar se tem algum desbalanceamento, e aí, eventualmente, ele vai acionar uma reserva ou vai entrar com algum controle suplementar. Então, nesses mercados, é comum o operador ou contratar recursos para fazerem reservas e serviços ancilares, ou criar um mercado para isso, ou ter leilões que ele compra antecipadamente isso. Há uma variedade de modelos na Europa que são mesclados de mercados para serviço ancilar ou para o balanceamento do tempo real. Como eu não vou ter um PLD oficial calculado pelo operador, ou até tem, em alguns casos, o que a gente chama de Balance System Price, mas ele tem uma lógica mais residual, normalmente eu tendo a alocar o custo de balanceamento do sistema, ou quem desotimizou, ou quem fugiu do programado do dia anterior, todo esse balanceamento. Então, em outras palavras, se eu sou um consumidor e eu tenho um consumo maior do que estava no meu nomination, eu que vou pagar esse encargo do tempo real do balanceamento. O gerador também que desotimiza por algum motivo, que não participa do sistema do jeito que falou que ia participar, e também isso ensejou um despacho extra de outras usinas, ele também vai arcar com esse custo. Então, eu coloco para quem causa o problema, vamos dizer assim, para o sistema, esse custo do balanceamento do tempo real. Então, eu tenho o equivalente a um chamado balancing market, ou mercado de balanceamento. Então, esse custo é um rateio. E é bem interessante que isso muda também a forma, quando a gente vê livros ou estuda mercados de energia elétrica da Europa e quer importar para o Brasil ou dos Estados Unidos, o que é preço spot. Para o americano, o preço spot, para o mercado de pool americano, o australiano, o Nord Pool, o preço, ou o latino, no modo geral, o preço spot é muito parecido com o que a gente pensa, ou seja, é o PLD, é o preço do tempo real. Já quando tem o alto despacho, que é o modelo da Europa Central, o preço spot para eles geralmente é o preço do leilão day ahead, do leilão do dia seguinte de uma bolsa de energia. Então, no modelo de alto despacho, as bolsas de energia têm maior peso, porque os contratos que são firmados nessas bolsas vão virar nominations e que vão servir para o operador, então, operar o sistema. Então, a bolsa, obrigatoriamente, no alto despacho, tem uma relação muito intrínseca com o operador de sistema, informando quem tem direito ou quem está nominado a consumir. Então, achei interessante trazer isso porque o alto despacho foge bem do que a gente, como brasileiro, pensa em preço por oferta, mas também é uma forma de ter um preço por oferta. Tá? Então, o nomination é a forma desse modelo usado basicamente na Europa Central, Europa Ocidental Central. Então, aqui no Teams Research, para quem é assinante, tem tudo isso que eu estou falando, está explicado em detalhes. E eu queria agora colocar algo que é também muito relevante, que para formar o preço spot, existem algumas questões de fundamento que tem que ser consideradas de arquitetura de mercado, né? Então, uma das coisas que vira e mexe no Brasil, a gente também discute, e que é relevante, é a dimensão geográfica do preço, ou seja, há uma questão na formação do preço spot relacionada à dimensão geográfica. Então, quando a gente vê a abordagem usada no mundo, a gente vê 3 abordagens para a formação do preço spot em termos geográficos, né? Uma é o preço por nó, ou o termo usado em inglês, que é o LMP, Locational Marginal Price. Ele é usado na Rússia, na Nova Zelândia, Filipinas, Chile, Estados Unidos, onde tem os mercados, né, ERCOT, MISO, NISO, PJM. E, basicamente,
ele é caracterizado quando você, nesse despacho do tempo real, ele está muito ligado ao preço e vice-versa. E, nesse sentido, você observa com muito detalhe as características do sistema de transmissão na formação do preço spot, e, normalmente, você tem um mercado, para funcionar bem o LMP, você tem que ter um mercado bastante competitivo, com muitos geradores espalhados no sistema. Porque, caso contrário, se eu tenho um modelo de preço por nó, onde eu determino o preço por nó, e eu tenho só um gerador que é relevante para o sistema, ele seria o price maker, então eu teria uma distorção, um poder de mercado forte. Então, normalmente, você usa uma lógica locacional, locational marginal pricing, em mercados onde você tem bastante competição na formação do preço spot, ele é bastante granular, e você tem muitos players participando, e você, como ponto positivo disso, tende a ter um preço mais próximo da operação, então o encargo tende a ser menor. Não quer dizer que você não tenha outros mercados complementares, como o de capacidade ou serviço ancilar, mas você tende a ter a questão do encargo mais bem resolvida se você tem um preço por nó, só que para ele funcionar bem, você tem que ter um mercado onde muitos geradores em cada nó, que é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos, que isso é bem clássico lá. Do contrário, você teria um problema de competição. O outro preço que a gente vê bastante, o outro modelo, é o preço por zona, que é o que tem na Espanha, Portugal, Suécia, Alemanha, Noruega, Holanda e Brasil, né? Nesse modelo, você tem apenas um preço para toda uma zona, uma área, uma região geográfica. Sendo que não há, nesse caso, um mercado de tempo real tão sólido. Então, o mercado de tempo real, ele não está tão sólido. Então, assim, você tem uma sujeição maior de encargos. Então, normalmente, quando você tem um modelo de preço por zona, você tende a ter um valor de encargo maior. Só que ele compensa o problema da falta de competição. Quando eu tenho uma zona, eu consigo aumentar a competição, porque tem uma zona inteira, tem vários geradores naquela zona. Imagina o preço por oferta. Então, o preço por zona ele acomoda melhor a questão de competição. Então, esse é um ponto relevante, que se um país decide ir por preço por nó, ele tem que ter cuidado de como ele vai modelar essa questão do nó para fins de preço, porque se eu tenho um gerador somente grande num nó específico, como seria o caso do Brasil em vários pontos do sistema, ele seria o price maker, então poderia ter problemas de poder de mercado. Então, quando eu faço a opção por zona, eu estou dizendo o seguinte, o benefício da competição é maior do que o custo do custo do redespacho, o custo do encargo. Então, esse é o princípio que tem. E existe também alguns países que usam o preço uniforme, que é o caso da Índia, Japão, Canadá, o estado inteiro de Ontário, Colômbia, onde você tem, muito similar ao preço por zona, só que é um preço somente para todo o país. Então, a dimensão geográfica ela é muito importante na discussão de preço, porque no Brasil, normalmente vem uma discussão que já aconteceu várias vezes que eu já ouvi, do Brasil ter uma única zona, ser um único supermercado, acabar com os supermercados. Você teria certamente problemas, a meu ver, na questão de encargos, porque você formaria um único preço, ele estaria bastante descolado da operação física dos diferentes subsistemas. Então, seja por oferta ou por modelo, você tenderia a ter uma questão de encargos talvez maior se nós tivéssemos hoje um único supermercado, exceto se, logicamente, a gente ampliar substancialmente a transmissão, pode ser que isso seja mitigado no futuro, mas ainda assim seria elevado. Para a formação de preço, outro ponto importante também são os drivers, né? Cada país tem seus drivers diferentes, né? Então, o mais forte, que no Brasil a gente sempre usa para o bem e para o mal, usa para o ponto positivo, mas usa também para, muitas vezes nós no setor, para desculpas que nós damos para nós mesmos, para não alterar coisas que têm que ser alteradas, é um mix tecnológico. Então, o mix tecnológico, se for mais térmico, mais hidrelétrico, mais renovável, menos renovável, muita solar, muita eólica, isso vai impactar certamente no preço spot. Então, uma das discussões muito fortes que se tem hoje no mercado é a grande inserção de solar vai causar a curva do pato no Brasil? E se sim, quando seria o horizonte temporal? Então, no mercado, hoje isso é uma discussão que para quem vai discutir, ou vai formar preço, ou vai estudar no longo prazo, o mercado como um todo, para onde o mercado vai, qual que vai ser o preço de equilíbrio do mercado, ou se o preço às 3 da tarde vai cair, se eu investir em solar eu tendo a ter problemas no futuro ou não, ou em eólica,
o preço vai ficar fletado. Então, isso tudo entra, o driver tecnológico impacta substancialmente. Isso vai impactar também a formação de preços, ou do desenvolvimento de produtos financeiros, como, por exemplo, derivativos de energia. Então, a questão do mix tecnológico é relevante. A participação da demanda, essa demanda participa na formação de preço. Então, isso também é outro ponto relevante que pode mudar substancialmente a forma como o preço é formado e a sua volatilidade, sua resposta às condições do sistema. Em geral, os mercados de energia elétrica têm dificuldade para fazer a demanda participar. Ela tende a ter um grau de inelasticidade no tempo real grande ainda. Para questões estruturais, a demanda até responde melhor, mas para curto prazo ainda é um ponto a melhorar no mundo todo, não só no Brasil. A regulação é outro ponto que impacta fortemente na formação de preços. Como o mercado é desenhado, quais são os sinais regulatórios que a agência reguladora e o operador dos mercados, até mesmo o policy maker, o Ministério de Minas e Energia está dando, isso também vai refletir na formação de preço, nas expectativas do preço para o médio e longo prazo. E políticas de descarbonização é outro driver que é bastante relevante, porque hoje isso é mundial, a questão da transição energética que estamos vivendo. Então, em todos os mercados há uma preocupação com isso, e a questão é se eu vou internalizar no preço ou não. Se eu vou, por exemplo, criar algum tipo de penalidade ou carbon tax para os geradores que não são renováveis. Então, tudo isso vai refletir. Se eu tenho um carbon tax, um gerador não renovável, térmico, por exemplo, ele tende a ter um maior custo de geração, então isso vai se for por custo ou por preço, tende a ter um preço mais alto. Então, isso vai refletir no preço spot também. Então, essa discussão também é relevante na questão da formação de preço. E, por fim, um ponto que eu queria ressaltar que esse é um ponto central em qualquer mercado de energia, e seja no Brasil, e especialmente onde você tem preço por oferta, que aí é o poder de mercado. Ou seja, se eu tenho um mercado competitivo suficiente ou se eu vou permitir poder de mercado. Normalmente, a gente acha que somente em mercados por oferta que teriam poder de mercado, né? Não é verdade. Também, mercados com preço por modelo também tem poder de mercado. Ele é mais controlado, é mais raro, mas ele também acontece. E a gente está, na experiência internacional, a gente tem vários exemplos. Guatemala e Chile são dois, onde, por exemplo, alguns geradores relevantes do sistema podem mexer em parâmetros de CVU ou de inflexibilidade, e mesmo sendo modelo por custo, você conseguir, então, fazer o preço subir, retirando a capacidade disponível do sistema, ou geração do sistema, ou mesmo se eu tenho uma utility integrada, ela poderia declarar uma linha disponível para justamente fazer o preço spot subir. Então, o poder de mercado ele existe também em ambientes onde eu tenho o preço por modelo. Mas o preço por oferta ele é muito maior, certamente ele é muito mais relevante, muito mais presente do que em outro, no preço por modelo. E aqui tem uma figurinha só para exemplificar, que é o que acontece normalmente quando eu tenho poder de mercado, né? Então, o que aconteceria, né? Dado um preço de equilíbrio, um gerador ele observa, ou por ter mais de uma usina, ou por estar em conluio com outro gerador, que se ele tira aquela capacidade do sistema ou não submete um lance, o preço vai subir. Porque ele sabe que ele é relevante para fechar a carga, para ele atender o consumo. Então, o que ele faz? Ele propositalmente não submete um lance, ou submete um lance a um preço muito alto, e aí ele faz todo o preço subir, e todos os geradores que estão atrás dele, ou que vão atender a carga, têm uma renda extra marginal. Então, essa é uma abordagem clássica de poder de mercado, e exige que tanto o regulador do mercado de energia, quanto eventualmente o regulador de concorrência econômica do país, atentem, e ele precisa não somente analisar a usina marginal, mas toda a cadeia, porque pode ser que a marginal simplesmente está respondendo a algo que os demais geradores também estão combinando. Então, é necessário, aí a discussão ela muda, né? Eu tiro ela da modelagem matemática, ela perde peso a parte de modelagem e ganha peso a parte de desenho de mercado e de competição. Então, aí é relevante, se eu decidir em algum momento migrar para preço por oferta, fazer uma discussão bastante aprofundada da questão do poder de mercado.
Aqui a gente tem alguns exemplos de como calcular esse poder de mercado, se um gerador é ou não é relevante para formar o preço. E isso vai refletir na questão de modelagem, né? E aqui eu vou também novamente mostrar mais uma figura, que talvez não caiba na tela de uma vez só, vou tentar reduzir um pouquinho para fazer caber. Que quando você olha a literatura, tem várias formas de você prever preços de energia, analisar preços e modelos de energia, para poder ou usar modelos para operar sistemas, seja no preço por modelo ou preço por oferta, seja para prever qual vai ser o preço spot. No Brasil, a gente tem uma tendência, uma preferência de ir para a linha estatística. Então, no Brasil, a gente usa mais fortemente a linha estatística, a gente tende a preferir essa linha estatística, tanto de previsão de preço quanto de modelagem de preço. Existem outras formas, quando a gente olha o que é feito no mundo. Eu, particularmente, gosto de modelos híbridos, porque eu entendo que a estatística é muito relevante, mas, em alguns casos, como brasileiro, entender a parte de fundamentos do sistema é fundamental. Então, basicamente, eu gosto da abordagem estatística fundamentalista, e também tenho um carinho, não tão grande, mas também gosto da parte de análise de multiagentes, que é estudar um pouco de teoria dos jogos para verificar como é que os agentes vão se comportar. Obviamente, essa parte de multiagentes ela só tem mais peso para preço por oferta. Para preço por modelo, ela tem algum peso, mas é um peso reduzido. Mas acho que o ponto relevante é, se alguém gosta de preço de energia, tem que estudar modelos. Modelos estão no core da formação de preço de energia. A discussão é quanto que eu vou carregar a mão na parte estatística da modelagem ou quanto eu vou levar em consideração outros elementos. E aí, então, se o Brasil também decidir mudar para preço por oferta, que é uma das discussões setoriais que já há muito tempo roda, você teria que, certamente, envolveria um grande processo de transformação nos analistas de mercado, porque eu, por exemplo, teria que me aprofundar em vários itens, todos nós, estudar muitas coisas diferentes que a gente não estamos habituados, porque nossa abordagem é mais estatística fundamentalista, ou até mesmo mais estatística do que fundamentalista. E a gente teria que, então, entender um pouco mais de comportamento de agentes de mercado, porque isso seria fundamental para estimar o preço spot. Por fim, para também deixar tempo para as perguntas, né? E se a gente resolvesse, então, dado que preços spot, o preço de energia elétrica é formado no mundo de várias formas, e aqui a gente deu um overview de como eles podem ser formados no mundo afora, e até para a gente como brasileiro, na hora da discussão setorial, entender, quando eu falo preço por oferta, eu estou falando de tal tipo de preço, e se eu for querer estudar alto para isso, para tirar alguma lição, que tipo de paz eu tendo a estudar? Porque, por exemplo, se eu quero preço por oferta e for olhar o modelo inglês hoje, talvez eu tenha pouco a aprender, né? Ou assim, sempre eu vou ter a aprender, mas quer dizer que eu vou ter menos pontos a aprender, ou a utilizar, ou adaptar para o Brasil. No caso, se nós fôssemos implementar preço por oferta no Brasil, o que eu enxergo como o dever de casa mínimo que nós teríamos que fazer? Primeira coisa é apurar o real poder de mercado. E tem uma pergunta que veio aqui no Q&A que eu vou respondê-la depois, aqui eu só vou pincelar, já dando algum input do que seria a resposta, mas eu tenho que apurar o real poder de mercado. Ou seja, existe poder de mercado no país e qual que é o tamanho desse poder de mercado? Eu vi alguns trabalhos já acadêmicos desenvolvidos de alguns institutos sobre isso, se existe um real poder de mercado ou não, mas o primeiro passo seria a gente mensurar esse poder de mercado e quão real ele é, ou quanto ele pode ser potencializado se tiver preço por oferta. Então, se tiver preço por oferta, eu posso ter uma situação que a gente chama de um gerador, analisar como que os neozelandeses falam que é um gentailer. O que é um gentailer? É um gerador com retailer, então um gerador com varejista. Ele tem, por exemplo, um braço de varejo, um braço de geração, e ele sobe artificialmente o preço na geração porque ele tem contratos no varejista que estão vinculados ao preço spot, por exemplo. Então, esse tipo de discussão tem que ser feita para justamente eu tentar mitigar poder de mercado. Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é qual que é o tamanho do poder de mercado? E se ele existe, como endereçá-lo, né? Então, assim, se existe poder de mercado e eu for usar preço por oferta, como é que eu vou mitigar esse poder de mercado? Então, é o segundo passo.
Então, aí depois vai ter a pergunta que eu vou responder, é como poderia mitigar o poder de mercado, ou seja, se um gerador tem excesso de poder, excesso de geração, e ele deseja submeter um lance num leilão day ahead, ou no intraday, se o mercado tiver 2 leilões, um leilão day ahead, um leilão intraday, como é que eu resolvo essa questão para evitar aquele abuso do poder de mercado e jogo o preço spot para cima de forma artificial? Após esses 2 pontos, eu entendo, a meu ver, que somente após endereçar essas 2 questões, qual é o tamanho do poder de mercado, se ele existe ou não, e como vou endereçá-lo, é que eu teria condições de aí sim pensar nos modelos matemáticos. Então, eu entendo que o modelo matemático ele é um passo depois, e ele seria ainda muito relevante, menos do que é hoje, mas ainda muito relevante para definir o despacho. E depois, por último, mas não menos importante, que está tudo entrelaçado, eu tenho que ter uma forte revisão dos procedimentos operacionais, porque questões como Unit Commitment, como o NS vai despachar uma usina, Time On, uma série de questões físicas das máquinas, eu teria que considerar na hora de formar o preço, e se eu vou ou não internalizar isso. Então, eu deveria também rever a forma como eu mando essas informações para o NS ou para a CCE, como seria também a relação entre o NS e CCE em termos de o NS recebe, por exemplo, os bids ou a CCE, forma o preço vai estar mais, vou retirar as restrições internas sobre o mercado ou não na hora de formar o preço. Então, esse tipo de discussão eu teria que fazer, mas eu creio que os passos anteriores, todos são relevantes, mas os passos anteriores são, fundamentais. E 2 últimos elementos que eu queria trazer é a abordagem das cascatas, que no caso brasileiro, por sermos fortemente ancorados em hidrelétricas, eu tenho que discutir como as cascatas vão ser gerenciadas. Tem uma discussão clássica do setor de separar um direito de, como fossem 2 mercados, né? Um é o mercado físico, um é o que acontece fisicamente, eu opero o sistema olhando o que está físico, e o outro é o crédito de água que eu tenho para bidar para a formação de preço. Essa é a abordagem mais clássica que a gente discutiu no Brasil desde o começo dos anos 2000 e que, teoricamente, eu sou bastante simpático a ela, então, que seria a divisão do direito de alocação à produção de energia. Uma outra forma que no Brasil também foi discutida na época da privatização, da abertura do mercado lá nos anos 90, era uma submissão de lance em conjunto. Então, eu privatizaria as cascatas, ou usaria, na época, né, privatizei as cascatas imaginando que a empresa da cascata bidaria em conjunto. Hoje isso já não é mais possível, então eu deveria discutir talvez uma formação de preço ponderada pelas usinas das cascatas. Essa é uma forma de análise. E, por fim, tem uma forma que é bastante acadêmica, que é eu discutir o que a gente chama de o teorema de Coase, né? Que é basicamente eu atribuir um pênalti ou um benefício para quem otimiza ou desotimiza. Eu rodo um modelo otimizador e verifico quem está dando bits que otimizam ou desotimizam e penalizo ou bonifico aqueles que otimizam ou desotimizam, e a partir daí deveria ter no longo prazo um estímulo para os agentes, de forma voluntária, serem otimizadores dos bits, porque, caso contrário, eu sou penalizado se eu opero de uma forma que desotimiza a operação do sistema. Eu confesso que essa forma é muito elegante do ponto de vista acadêmico, mas pouco implementável, pouco prática. E o último ponto que eu queria tocar sobre essa questão de formação de preço e da relevância de estudar a formação de preço, e obviamente isso aqui é um artigo introdutório, aqui na Teams a gente está aprofundando em vários desses temas, a gente deseja participar, e vamos participar ativamente da discussão setorial, até mesmo de como aprofundar, seja mantendo um preço por modelo, ou indo algum dia para preço por oferta, de como contribuir no debate para construir algo sustentável, com uma visão de mercado, seja ficar com modelo, seja migrar. Um ponto relevante é como que a comercializadora participa ou não na formação do preço spot. Esse é um ponto muito interessante, porque normalmente se imagina no preço por oferta, o comercializador não estaria no processo, né? Essa é uma preocupação que muitas vezes surge. E por que surge a preocupação? Porque hoje a comercialização no Brasil, as comercializadoras têm um peso muito importante na liquidez do mercado, e essa liquidez ela é relevante não somente como fala, ela é relevante não somente para o gerador, mas também para o consumidor, porque o consumidor consegue fechar contratos a qualquer momento, o gerador, por mais que ele tenha um contrato de leilão regulado, ou no Mercado Livre, ele consegue a qualquer momento também vender excedentes ou comprar faltas que ele tem. Então, hoje os comercializadores têm um papel relevante na liquidez, e um dos receios que tem é, se eu tiver preço por oferta, será que as comercializadoras não vão sair desse mercado e vão parar de oferecer liquidez, né, já que elas não formam preço? E aí tem uma abordagem muito interessante, que é uma abordagem usada na Califórnia,
que eu deixo aqui como provocação para o nosso público depois dar uma pesquisa aprofundada, mas o que eu queria passar de mensagem é: você permite, no caso da Califórnia, que os comercializadores também submetam bids. Só que esse bid, no caso do comercializador, ajuda a formar o preço, mas ele não tem um papel físico. O bid é só, ele é financeiro. E automaticamente, se o comercializador submete um bid no leilão day ahead, no leilão para o dia seguinte, de compra, automaticamente ele já aparece com o bid invertido no tempo real para venda, e vice-versa. Então, isso permite, de certa forma, que o comercializador participe da formação de preço, que faça alguma arbitragem, e ele pode se perguntar, mas qual que é, então, a vantagem de eu permitir ele participar, se ele vai fazer arbitragem e vai ter um ganho? É justamente por ele poder participar e arbitrar e ter um ganho, ele força com que os geradores se comportem de forma mais competitiva. Então, na verdade, embora ele tenha um ganho, eu também posso ter um preço spot mais baixo, estruturalmente. Por ele participar do preço spot, ter alguma influência, ele fica mais exposto a oferecer contratos da liquidez. Então, essa é uma forma, eventualmente, de fazer um sistema bem dinâmico, no qual eu mesclo o físico e o financeiro na formação do preço spot. Obviamente, isso demanda bastante análise e desenho de mercado. Então, esse foi o intuito do nosso artigo. Os assinantes do Teams Research já receberam. Fica o convite para vocês que não são assinantes ainda, possam assinar. Obviamente, estou suspeito para falar, mas os nossos materiais são bastante interessantes, são bem robustos. A gente vai fazer uma série de pequenos videozinhos esse mês, comentando sobre os artigos que foram mais sucesso, mais comentados ao longo desse primeiro ano. E a nossa ideia é que a gente possa fazer aqui várias lives de vários anos e cada vez mais contribuir para o debate do setor elétrico brasileiro. Então, é isso que eu tinha para falar hoje nessa live. Abrir, então, aí para as perguntas. Eu vi que já vieram algumas. Pedir para a Alice coordenar e para a gente ter um bate-papo interessante nesses minutinhos que nos restam. Muito obrigada, Alexandre. A nossa primeira pergunta é do Paulo Cunha. Ele pediu para você comentar como você vê o caso Eletrobras em relação a essa questão dos modelos de preço. Muito boa pergunta, Alice. Eu vou falar até no abstrato, não da Eletrobras em si, mas de qualquer player grande em qualquer mercado. Tem um player muito grande, tem 20%, 30%. Como é que eu poderia endereçar, né? Se ele vai submeter um lance, de repente ele é o que a gente chama de agente essencial, agente pivotal. Então, o preço dele, o lance dele vai determinar qual é o lance de mercado, né? O preço de mercado. A forma que você tem muitas vezes, que foi usada em alguns mercados, que também tem geradores com essa característica de ser o gerador pivotal, é você eventualmente fazer um leilão do direito de comercialização. Ou seja, o gerador ele pode operar a usina, ele pode formar contratos normalmente, mas na hora de submeter o lance para evitar poder de mercado, no preço por oferta, você de alguma forma ele tem que leiloar, e parte desse despacho do direito de bid ele é atribuído para quem ganhou esse leilão de comercialização, de direito de comercializar energia, que pode ser gerador, comercializadora. Então, essa é uma abordagem para mercados que têm geradores relevantes, eventualmente você permitir que outros participem dando bid, ou usar essa abordagem da comercializadora também, porque como ela tem um estímulo econômico a poder mitigar risco, ela tem um interesse que o preço spot convirja para os seus contratos. Então, aí ganha muita relevância o desenho de mercado, né? Que até é um ponto que um amigo, que eu não vou citar o nome dele, porque eu não pedi permissão para ele, mas que está aqui na live que eu vi, um amigo do setor, que é, quando eu tenho um gerador contratado, ou quando eu tenho um comercializador contratado, ele tem interesse de estar, no caso, despachado e participar de forma ativa do preço, de um preço que convirja para a necessidade dele. E aí isso também mitiga a questão do poder de mercado. Então, eu tenho que desenhar um mercado que estimule também o gerador a estar contratado. E aí é interessante, embora não é um formato de pool hoje em dia, é atualmente o formato de autodespacho, na Inglaterra. A Inglaterra tem uma questão do preço de um pênalti, que basicamente quem vende para o sistema, ele está vendendo a um PLD, vou tropicalizar o termo, né? Um PLD com desconto, e quem compra é um PLD com ágio. Então, de certa forma, eu forço ele a querer se contratar antes, porque se ele vem descontratado para o tempo real e ele participa com uma sobra, ele não recebe integralmente ou ele paga mais. Então, essa pode ser uma outra forma também de tentar mitigar o poder de mercado. Eu tenho que desenhar o mercado para que eu estimule uma contratação prévia. Muito obrigada, Alexandre. A nossa audiência também perguntou aqui se o preço por oferta seria viável no Brasil.
É uma pergunta interessantíssima. Eu acho que sim, só que não é tão simples como muitas vezes eu vejo no debate. Eu acho que ele é viável, mas eu acho que, assim, você deveria primeiro discutir bem e estar bem resolvida a questão de desenho de mercado e também a questão, e lógico, o preço é parte do desenho de mercado, obviamente, dessa questão de como é o mercado de contratos, como é que é o mercado livre, se o mercado é livre ou não. E eu acho também que a gente deveria discutir muito bem o aprimoramento dos modelos no estágio atual, para depois a gente migrar. Ou seja, a gente tem que melhorar, eu acho que a gente tem hoje, essa é a minha visão hoje, tá? O meu sonho, sim, eu acho que deveria ter, porque eu sou defensor de mercado. Então, eu acredito que o mercado é o melhor alocador de recursos. Por mais que ele tenha falhas, é melhor quando tem o mercado formando o preço de uma forma por oferta. Porém, eu acho que se a gente fizer isso de forma muito rápida no Brasil, a gente teria um resultado ruim. Então, eu sou defensor que a gente deveria primeiro aprimorar, talvez, os modelos de preços atuais, fazer uma transição bem organizada para refletir melhor a operação do sistema, cada vez mais a operação refletir o que eu estou, o preço refletir o que está na operação, e aí ir migrando uma série de elementos e desenhando o mercado, indo naqueles 4 passos que eu falei, para depois lá na frente convergir para ter um preço por oferta. Então, até no artigo a gente fala, num cenário muito otimista, céu de brigadeiro, a gente imagina que o preço por oferta seria um processo de pelo menos 4 anos. Como a gente sabe que a gente tem um monte de coisa para resolver, então certamente demoraria mais de 4 anos. Então, se eu tomasse eu deveria estar trabalhando agora em algo para ser implementado na segunda metade dessa década. E aí vai falar, poxa, mas é muito longe. Só que eu acho que vai ser premente essa necessidade em algum momento, tendo em vista a quantidade de usinas que estão entrando de forma muito expressiva, né? Renováveis, térmicas, hidrelétricas não mais, as PCHs alguma coisa, térmicas, vai ter uma geração térmica relevante entrando no sistema, você tem muita eólica e solar entrando, então você vai ter em algum momento uma grande discussão de curtailment, que vai ser muito maior do que a que tem hoje. E aí você vai necessitar ter algum mecanismo de gestão de risco individual. Então eu acho que começar a discutir preço por oferta, mesmo que a gente não vai implementar tão cedo, eu acho que é relevante. Muito obrigada, Alexandre. E agora temos uma pergunta do Eliseu Vieira de Lima. Quais dos modelos de preços demandariam a maior necessidade de mudança de cultura de mercado? E, na sua opinião, qual o papel das comercializadoras no despacho por oferta? Eu vou responder, eu acho que a segunda pergunta eu já respondi, mas eu vou responder novamente, acho que é legal até para ficar claro, né, qual que é a resposta. A primeira, eu acho assim, quando eu brinco, né, desenho de mercado é legal para você discutir, devagar, filosofar. Então, quando você está eu brinco na mesa de bar, devagando, filosofando sobre mercados, o modelo que as pessoas mais adorariam seria o do autodespacho. Poxa, tem um mercado tão maduro que os próprios agentes se despacham. Mas eu acho, por exemplo, o Brasil um pouco pragmático. Então, o que demandaria a maior mudança de cultura seria a gente resolver esse autodespacho. Tem alguns amigos do setor que até, nos seus momentos de maior devaneio, falam, puxa, adoraria que fosse autodespacho. Mas eu acho pouco provável, eu acho que a gente tem uma lição de casa muito grande a fazer para ir para o preço por oferta se decidirmos em um dia, né? Então, eu acho que ir para o autodespacho seria o que demandaria a maior mudança cultural. Mas já ir para preço por oferta no modelo de bid, num pool, já também não é simples. Então, também demandaria uma grande necessidade de mudança, a meu ver, né? E as comercializadoras, como eu mencionei, como é que elas poderiam participar? Se eu criar um mecanismo no qual eu chegando no mercado, na liquidação das diferenças, eu tenho a penalty se eu estou descontratado e se eu liquido ao preço spot, na CCE, no caso brasileiro. Então, me estimula a contratar e eu tenho que combinar isso permitindo que a comercializadora possa dar lances no leilão day ahead, no leilão intraday. Então, essa é uma forma que você também envolve uma mudança cultural, não é simples, mas você poderia permitir que elas participassem. E eu entendo como relevante elas participarem, porque, caso contrário, elas não ofereceriam liquidez ao mercado, e aí você teria um outro problema, não seria um problema de formação de preço, seria um problema de liquidez, que pode ser até pior do que o problema de preço em alguns casos, porque nada pior para quem já teve algum produto, tirando energia, que quis comprar ou vender e não conseguiu. Eu brinco, aquela pessoa que comprou um apartamento num bairro que ninguém quer e que precisa vender, todo quem passou por isso sabe. Eu tenho um carro de uma marca X que comprou, todo feliz quando era zero, e foi revender, e não conseguia revender, e ninguém queria comprar, não sabe como a pessoa fica aflita. Então, a mesma coisa seria com energia. Imagina você ter uma situação onde eu não consigo zerar a minha posição, não consigo comprar, não consigo vender. O preço spot é bem formado, mas não tem liquidez. Então,
eu entendo que deveriam sim estudar uma forma, dado que a comercialização no Brasil é muito expressiva, dela participar na formação do preço. Obrigada. Temos uma pergunta aqui do Weber Filho. Ele parabeniza pelo evento, cumprimenta você e pergunta como você enxerga a adoção de preços horários no setor elétrico e se o advento do PLD horário trouxe algum ganho concreto para o setor. Bom, duas perguntas difíceis, tough questions, mas a gente não foge de perguntas difíceis aqui. Então, vamos responder as duas. E aí, depois, eu vi que já tem mais duas perguntas, aí a gente responde também conforme você fizer. Alice, aí eu passaria para o João fazer algumas palavras de encerramento para a gente fechar a live desse primeiro ano. Ok. Eu acho assim, vou voltar aqui para ver as perguntas para responder na sequência certa. Eu, particularmente, quem gosta de mercado, tende a preferir uma abordagem de um preço horário. Ou seja, acho que é meio intuitivo que quanto mais perto o preço for da operação, melhor é para o sistema, melhor para todos, por ter uma alocação melhor dos custos. A questão do Brasil de fato, a gente está na fase de transição de implementação dos modelos, a gente implementou os modelos, né? É o segundo ano que ele está virando. Eu creio assim, a gente ainda vai ter que evoluir bastante no preço horário. Eu acho que ele, como conceito, é uma evolução, como implementação, a gente vai ter que ainda um processo natural de aprimoramento. E os problemas que eu vejo do preço horário também eram os mesmos do preço mensal. Então, minha pergunta não é nem se o preço horário, minha resposta, né? Ele trouxe algum ganho concreto. Eu acho que o problema fundamental de qual que é o peso que eu dou para o reservatório na formação de preço está aí. Acho que o problema fundamental não é nem se eu adotei ou não o preço horário, se ele trouxe um ganho realmente concreto. Talvez ele não trouxe mais um ganho maior, mas não foi porque ele preço horário é o problema. Talvez a discussão do tamanho do peso do reservatório na formação de preço que tá o problema. Porque, eventualmente, é meio contraintuitivo que no ano passado a gente estava com o reservatório já não muito bem, na mesma época do ano, né, vindo que já está muito bem, e a gente com preço muito baixo. Então, se eu tenho um preço por oferta, ou mesmo um preço por modelo, onde eu levo o maior peso do reservatório, teoricamente esse preço deveria estar mais alto lá no ano passado, né? E eu teria talvez evitado um maior despacho térmico. Então, isso é a minha forma de chegar. Então, eu vejo como positiva a adoção do preço horário, e no caso brasileiro, eu não acho que foi ele não é o vilão. Na verdade, eu acho que ele também é vítima. O problema é a discussão de fundamento sobre qual que é o peso do reservatório na formação do preço spot. Obrigada. Temos aqui mais 4 perguntas. Vou tentar ser breve para poder... Vamos fazer as 4, vamos tentar ser breve de responder as perguntas, e aí o João encerra para a gente os comentários. Ok. O José Sorge perguntou se você sugeriria uma fase de transição na implantação de um modelo por oferta, de forma que possa ser implementado por etapas previamente estudadas. Já o Lucas... Você responde ou eu continuo fazendo? Pode fazer todos, eu respondo todos. Tá bom. O Lucas Secheto perguntou se na formação de preços por custo no Brasil existem casos de exercício de poder de mercado. E o João Davi Rezende questionou se não seria prudente aprimorar antes o MRE do que qualquer mudança radical na formação de preços de energia no país, dado que na nossa matriz a fonte hidráulica é majoritária. E pelo chat chegou um questionamento do Stefano, se o despacho centralizado em um sistema hídrico, onde várias usinas e vários agentes se encontram em uma cascata, não inviabilizaria a formação de preço por oferta. Tá bom. Ótimas perguntas. E para os assinantes do Teams Research, a forma que todas lá no artigo a gente descreve cada um desses pontos, então fica a propaganda do nosso relatório. Então, a primeira que foi do Sorge, sim, eu sugiro uma fase transitória longa, e aí eu gosto de dar o exemplo da Austrália. A Austrália, ela já tinha um preço por oferta há pelo menos 20 anos. E o preço lá era a cada meia hora, cada meia hora. Então, estão agora para concluir a transição para um preço a cada 5 minutos. Eles demoraram 5 anos para fazer a transição num modelo já bem consolidado. Então, com vários testes de implementação. Então, sim, Sorge, eu acho que tem que ter uma etapa previamente. Só que se eu resolver eu tenho que fazer isso em algum momento, né? O perigo é a gente... Qual que é o meu único medo? A gente não começa uma discussão séria de se eu vou ou não fazer
vou lá e se vou fazer, faço isso de forma gradual e bem fundamentada, e de repente lá na frente falo, preciso implementar, e aí eu quero fazer isso de uma hora para outra. Por que eu digo isso? Porque eu acho que quando tivesse o curtailment subir expressivamente, se caso ele vai subir em algumas regiões do Brasil, vai ser, e começar a competir bastante com a MRE, ou seja, deslocando a MRE, vai começar a dar uma discussão séria se não deveria ter preço por oferta, porque eu falo, bom, eu queria ofertar e eu aceitava vender barato. Uma outra discussão no Brasil que a gente vai ter em algum momento é se vai ter que ter preço negativo também ou não. Pode ser que faça sentido, porque senão os encargos vão subir substancialmente, porque obrigatoriamente deixa alguém recebendo o preço mínimo, que deveria estar desligando, porque não tem sinal de preço, e aí eu estou aumentando encargos. Então, são discussões que a gente vai enfrentar, não porque o Viana, eu venho a brincar, o chato que quer implementar mercado a qualquer custo, não, porque problemas, são fundamentos físicos do mercado de energia que vão acontecer. Não porque eu estou falando, mas porque já aconteceu no resto do mundo e porque tem a ver, não com nesse caso, não tanto com opções econômicas tão explícitas, mas porque é uma questão da característica das tecnologias, né? Então, aí eu levo uma situação que eu quero gerenciar meu risco e falo, mas como é que eu gerencio se eu não dou bid, né? Ou se eu não participo disso de alguma forma? A outra pergunta que se no Brasil existe poder de mercado. Eu acho assim, essa eu vou ter que, foi do pergunta do Lucas, né? Eu acho assim, que em alguns momentos pode ter tido, não vou aqui entrar em mérito, porque aí eu teria que fazer um estudo concreto, dar os casos, e aí eu acho que envolveria a questão de concorrência, uma coisa de regulação, mas eu acho assim que, pegando o que teve no resto do mundo, não é de se imaginar que em algum momento no Brasil já não houve exercício de poder de mercado, é natural que tenha ocorrido, e eu até falo uma coisa, né? Uma discussão que é relevante. Às vezes as pessoas veem como exercício de poder de mercado como algo mal. Assim, dentro do capitalismo, o espírito da empresa vai ser maximizar resultado. Na verdade, se qualquer um de nós tivermos uma empresa, nós vamos ser cobrados por maximizar resultados. Então, na verdade, é obrigação, sim, de quem regula, do operador de mercado, do operador de sistema, é construir um sistema que mitigue e que desestimule isso, que penalize quem de algum modo, exerce poder de mercado. Então, acho que eu vou mais nessa linha, não de satanizar quem exerce, mas de criar um sistema que coíba, tá? Mas eu creio que sim, já deve ter acontecido sim, não posso dar um exemplo concreto, porque eu teria que fazer um estudo e ter o caso, e é uma questão complicada até mesmo de posicionamento, porque envolve questões competitivas, aí eu acho que não seria o caso de indicar um momento específico. A pergunta próxima é sobre a MRE, né? Eu sei que no Brasil a questão da MRE ela vem até mesmo antes do mercado, porque ele já estava implícito no mindset dos brasileiros desde os anos 70, na verdade, desde os anos 60, né? Então, é um modelo que formalmente ele tem 20 anos, 22 anos, mas ele na prática ele tem 50 anos ou mais. Então, assim, eu entendo que eu tenho que analisar, e eu vou fazer o link com a questão das cascatas, tá? Que a hidrologia tem que ser vista como de forma muito especial no Brasil, mas tanto no artigo aqui, como também na minha tese de doutorado, que ela é pública, para quem quiser baixar, e como nos estudos prévios do setor elétrico, tanto do Comitê de Revitalização, lá do começo dos anos 2000, e alguns P&Ds que estão acontecendo, tudo há formas de endereçar. A forma mais coerente e interessada talvez seria separar o direito de alocação da produção, ou seja, o ONS olha o sistema operando de forma otimizadora e dá aos agentes o direito de bid proporcional à sua capacidade instalada ou garantia física, alguma métrica que venha a ser criada. Então, essa é uma forma de endereçar. A outra, do espaço centralizado com várias hidras na mesma cascata, a forma que você tem é você considerar o bid da cascata em conjunto, ou seja, você aceita bids individuais e, eventualmente, você pondera isso, ou você faz um slicing da cascata, que é uma abordagem que também poderia ser utilizada, que foi da tese de doutorado da Priscila Lino, que fala da questão do slicing. Então, assim, são formas que eu entendo que a gente poderia endereçar esses problemas. Obviamente, eu sou bastante maduro, nesse sentido de que, apesar de defender mercados, eu acho que o preço por oferta, por modelo, ainda temos que fazer muita coisa para ir por oferta. Então, o que eu sempre digo é o seguinte: primeiro temos que aprimorar o que está aqui. Então, eventualmente, essa pergunta da MRE tem sentido, eu poderia aprimorar a MRE, tentar aprimorar, embora eu acho que é um mecanismo complexo de ser aprimorado, mas a gente poderia estudar algo para melhorar os modelos, mas discutir de forma séria, porque no futuro, se vier o preço por oferta, eu posso fazer uma implementação
coerente e que seja positiva para o setor e não um problema para o setor. Então, acho que a gente respondeu as perguntas e agradeço desde já, antes de passar para o João falar algumas palavras, a audiência de um tema que é árido, relevante para o setor, uma audiência qualificada, ainda mais numa fase tão complexa de lives, que eu brinco que estão na nova onda de lives, né? Então, eu agradeço àqueles que puderam ficar com a gente aqui nesse tempo e passar para o João vou dar algumas palavras para encerrar o evento. Obrigado, Alexandre. Só para parabenizar aí pela bela apresentação e o tema, a gente surge uma provocação minha para você durante vários momentos. Se você perguntar aqui ao pessoal que está assistindo, quem é a favor de preço por oferta? Quem é contra preço por oferta? Todo mundo vai se posicionar aqui, né? Mas, na realidade, a gente pergunta, o que é preço de oferta no Brasil? Essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer. Não é igual, não vai ser igual nos Estados Unidos, não vai ser igual na Europa, a gente vai ter que fazer uma adaptação para a nossa matriz, para a nossa participação hidrelétrica massiva ainda, né? E, evidentemente, com a participação das renováveis em regiões concentradas, enfim. Ela tem tantas peculiaridades que aí é difícil falar, eu sou a favor ou sou contra o preço de oferta. Eu tenho agora que estudar e entender e aprofundar isso. E outro último ponto é o MRE. O MRE se tornou agora um problema, ninguém anda para trás nem para frente por causa do MRE. Então, tem que pensar como resolver o problema do MRE ou mitigação de risco das hidrelétricas, né, que é o principal tema por trás do MRE. É isso. Parabenizo o Alexandre e agradeço a presença de todos aqui nos apoiando mais esse evento. Muito obrigado. Obrigada, João. Obrigada, Alexandre. Uma boa tarde a todos. Obrigada por terem acompanhado aqui conosco. Nosso encontro foi gravado e nós vamos enviar para e-mail para todos vocês em breve. Tchau.